Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de neurologia. Como prometido, vou gravar essa aulinha sobre propedêutica neurológica. Então, prestem atenção, peguem um copinho de café e vamos começar. Bom, neurologia, como eu sempre falo, é muito tranquilo e muito intuitivo. Então, acredito que vai ser bem tranquilo para vocês para poder entender e tendo qualquer dúvida é só me mandar que eu explico direitinho para vocês, tá bom? Então vamos lá. Propedêutica neurológica. Então o que a gente vai aprender hoje? Como examinar o paciente. E o exame neurológico, ele é dividido em algumas etapas, tá? Ah, André, mas eu preciso fazer todas essas etapas todas as vezes? Não, a gente vai focar. Por isso que a gente começa com a linha de raciocínio que eu já venho falando para vocês. A gente começa na anatomia, desculpa. A gente começa no paciente chegando na anamnese. A partir da anamnese, uma boa conversa com o paciente, aquela anamnese estruturada que eu já expliquei para vocês, na qual a gente começa sabendo a identificação do paciente, qual foi a queixa e a duração, história pregressa da moléstia atual, todos os antecedentes pessoais, todos os antecedentes familiares, interrogatórios sobre os demais aparelhos, enfim. A partir daí começa a nossa linha de raciocínio. Daí a gente vai para o exame neurológico. E o exame neurológico, ele tem que ser sistematizado. A gente vai, através daquilo que a gente já começou a imaginar como hipótese diagnóstica, a gente vai tentar procurar nesse exame neurológico, tá? Bom, e como é que a gente começa com o exame neurológico? Então, a primeira parte, aqui eu coloquei como exame neuropsicológico, mas a gente chama de estado mental também, então vou colocar aqui para vocês. É a primeira parte do exame neurológico. E nessa primeira parte, se vocês pegarem lá os mapas mentais que eu mandei para vocês, vocês vão ver também os testes rastreios que a gente pode fazer nessa etapa. Agora a gente vai começar, eu só vou falar todos, e daí eu vou em cada um falando o que a gente vai pesquisar, tá? A segunda parte do exame neurológico é o exame da motricidade. A gente vai ver força, tônus, reflexo, enfim, marcha. Em seguida, o exame do equilíbrio e da marcha. Então, a gente vai ver a coordenação desse paciente, equilíbrio, a marcha, e eu vou passar o passo a passo com vocês, tá bom? Em seguida, o exame da sensibilidade. A gente vai aprender que existe sensibilidade profunda e sensibilidade superficial. E o exame dos nervos cranianos, tá? Bom, no exame do estado mental, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar esse paciente, se ele está consciente, se ele está orientado, se ele tiver algum déficit cognitivo, se a queixa dele for relacionada a alterações cognitivas, alterações de memória, a gente vai tentar focar nos testes de rastreio. Ah, André, o que é teste de rastreio? Bom, teste de rastreio, a gente tem alguns, né? A gente tem o MoCA, tá lá no mapa mental, o mini exame do estado mental, tá? A gente pode fazer o teste do relógio. Eu vou levar para vocês conhecerem o teste do relógio. A gente pede para o paciente fazer o relógio, colocar o ponteiro, verificar o horário, né? Se ele colocou todos os números em ordem direitinho. Tem paciente que começa dentro do relógio e vai saindo, ou tem paciente é, que você, geralmente eu falo para o paciente, falo, olha, coloca para mim no relógio, por exemplo, 17h45. Então, ele precisa transformar isso para colocar ali no relógio. É um passo bem avançado, precisa de muitos raciocínios. Daí o paciente faz um relógio digital. Não, doutor, eu só uso digital. Daí ele escreve 17h45. Então, assim, o paciente ele vai tentar
compensar de alguma forma esse déficit que ele está tendo, né? Mas existem todos esses testes de rastreio. E uma coisa que é muito importante, eu vou passar depois para vocês direitinho num outro momento, é que aqui a gente está focando no exame neurológico, começando aqui estado mental, pensando no paciente que está indo no ambulatório, tá? A gente não está pensando no paciente que está, por exemplo, é, no, na UTI, na emergência que chegou pós-trauma, que está rebaixado, que a gente vai ter que fazer o Glasgow. Isso tudo a gente vai ver numa outra etapa, tá? Se for o caso, eu gravo para vocês o exame neurológico no coma, o exame neurológico do paciente pós-trauma, enfim. Depois a gente vê. Aqui a gente está pensando, focando no estado mental do paciente que chegou consciente. Ele pode estar orientado ou desorientado, se ele tiver um quadro demencial, por exemplo. A gente vai ver se ele tem alguma alteração de fala nesses testes de rastreio, se ele tem alguma alteração de memória. Então, a gente vai focar nisso, nesse primeiro momento do exame neurológico, tá? Aqui eu coloquei para vocês o mini exame do estado mental, mas lá nos mapas mentais eu coloquei um MoCA, que é um pouquinho mais detalhado. Eu gosto muito de usar o MoCA. O MoCA já tem no que eu vou mandar para vocês, já tem o teste do relógio, então é bem legal. E vou levar também o teste do relógio separado para vocês verem como que é e a pontuação que a gente dá para cada acerto do paciente, tá? Bom, vamos entrar na motricidade. Então, agora a segunda etapa do nosso exame neurológico, tá? Motricidade. E aqui todo mundo reconhece e lembra de algum momento em que viu o martelo neurológico, em que viu o médico pedindo levanta os braços, baixa os braços, enfim. A gente vai aprender tudo isso aqui. O que que a gente vai avaliar na motricidade? Então, a gente vai avaliar a força muscular, tá? O tônus muscular e os reflexos. Os reflexos podem ser superficiais ou profundos. Vamos lá para a gente poder entender. Bom, a força. Primeira coisa, antes da gente começar a testar, a gente precisa saber graduar, tá? A gente precisa saber falar. Isso é muito importante, porque quando você vai passar um caso, André, eu não quero ser neurologista. Tudo bem, mas você é médico. E uma hora ou outra você pode fazer um plantão de neurologia no PS. E você vai ter que transferir esse paciente. Como é que você vai transferir um paciente sem falar como é que está a força, por exemplo, um AVC? Olha, eu tô com um paciente com quadro isquêmico e não passou como que tá esse déficit motor, que lado, enfim. Então, aqui é muito importante, vamos prestar atenção, que é tranquilo e rapidinho vocês pegam. A força é graduada até 5. 5 é normal, tá? Então, força grau 5 é uma força normal. A força grau 0 é ausência de força, paralisia total, tá? O grau 1 é quando eu tenho uma contração. Você pega o paciente, ele faz a contração, mas ele não consegue ter nenhum movimento. Então, você vê que está contraindo, está contraindo, está contraindo, mas não tem movimento. Eu vou tentar aqui dar uma levantadinha para vocês verem o 2. O 2, ele não vence a, a gravidade, mas quando você pede para ele levantar o braço, ele acaba dando uma lateralizada, mais ou menos assim, ó. Por quê? A força vem do ombro, e o ombro é que está lateralizando, e não a força do braço. Não sei se deu para entender. O 3, você vence a gravidade, mas ele não sustenta, então ele vai tentando manter e não consegue. Lembrando, gente, que olha, sempre cai posição anatômica, tá? Então ele tenta manter e não consegue, tá bom? O 4. O 4 ele vence a gravidade, ele mantém, mas ó, ele vai tendo uma quedinha do lado mais fraquinho. E o 5 tá normal, não tem queda nenhuma, tá? Bom, então vamos continuar. Deu para entender a força?
A gente pode rever isso também nos ambulatórios, enfim. Tudo que vocês tiverem de dúvida, não entendi, tudo manda para mim, que eu adoro reexplicar, falar de novo, enfim. Até que todo mundo entenda. E como é que a gente faz a verificação dessa força? Como que é a manobra que a gente vai utilizar? Se chama manobra de Mingazi. Lembra que eu falei para vocês que neurologia é muito legal, tranquilo e muito intuitivo? A gente também tem um outro jeito que a gente pode chamar a manobra. Então vamos lá, gente. Uma manobra em que os braços ficam estendidos, como é que ela chama? Manobra dos braços estendidos. Ou manobra de Mingazini dos membros superiores. Para os membros inferiores, como Mingazini teve muito trabalho para descrever essa manobra, vamos deixar o nome dele mesmo. E nos membros inferiores, a gente pede para o paciente deitar, olha, 90 graus, sempre lembrar dessa distância entre os pezinhos, porque se você deixa um pezinho junto com o outro, um ajuda o outro e não cai, você vai ficar com dificuldade de entender se aquele pé tá, se aquele membro tá fraco ou não. Então, o membro inferior, você fala, será que o membro inferior direito tá com algum déficit ou não? E daí a gente fica com um pouquinho de dificuldade. Combinado? E nos membros superiores, sempre lembrar também, nunca, ó, dedinho junto. Às vezes o paciente ele tenta um segurar o outro, não, separado, dedinhos abertos, e a gente vai avaliar o grau de força, tá? Entenderam? Legal. Qualquer coisa, manda recadinho que eu explico. Força muscular. Bom, ai, André, meu Deus do céu, como que eu vou descrever? Tranquilo. Monoparesia. Quando eu tenho esse, ó, quando a palavrinha termina com paresia, quer dizer que eu ainda tenho algum grau de força, tá? Então, eu posso ter uma força grau 1, ele tá bem fraquinho, mas ele tem força. Plegia, ausência, tá? Ele não consegue, o membro está paralisado, não consegue ter nenhum tipo de movimento, não consegue ter nenhum tipo de força, tá bom? Então, olha a diferença entre plegia e paresia. Bom, mono, um. Então, quando eu tenho um membro fraco, eu tenho uma monoparesia. Se eu tenho ele sem força nenhuma, ele paralisado, eu tenho uma monoplegia, tá? Um só, um braço ou uma perna, ok? Paraparesia ou paraplegia. A paraparesia é uma fraqueza que pode ser dos dois braços ou das duas pernas, tá? Então, são dos dois membros. Então, eu posso ter uma paraparesia crural ou uma paraplegia. Desculpa, gente. Uma paraparesia crural, quando é membros inferiores, ou braquial, quando é membros superiores, tá? E a mesma coisa plegia. Eu posso ter uma ausência de movimentos, então eu posso ter uma paraplegia. Acredito que todos já tenham entrado em contato com um paciente paraplégico, tá? Pacientes cadeirantes. Tem uma paraplegia. E mais comum no AVC, tá? Aqui, paraplegia ocorre geralmente, muitas vezes, né? Não geralmente, mas muitas vezes, é relacionado ao trauma raquimedular. Se vocês quiserem, a gente pode fazer. Eu tenho até uma aula sobre plantão virtual com um caso de trauma raquimedular. É bem legal, bem diferente, muito, muito legal para a gente aprender. E geralmente trauma raquimedular. Para eu ter uma paraplegia, geralmente um trauma raquimedular ali na região dorsal, tá? Hemiparesia ou hemiplegia, ela pode ser, então, hemi, um lado só, tá? Tá comprometido. Paresia, lembrando, tem algum grau de força, plegia, paralisado.
Quando eu tenho a hemiparesia, ela pode ser completa ou incompleta. Quando a gente tem o acometimento da face também. Ela pode ser proporcionada ou desproporcionada. Por quê? Proporcionada. Proporcionada quando o braço e a perna estão fracos. Então, se eu tenho o braço fraco e a perna fraca, igualmente ela é proporcionada. Se o braço está mais fraco do que a perna, ela é desproporcionada, tá? E eu vou falar o predomínio. Predomínio crural está nos membros inferiores, predomínio braquial se está nos membros superiores, tá? Deu para entender? Então, M, metade, completa se pega fácil, incompleta se não pega, proporcionada se os dois estão fracos iguais, desproporcionada se eu tenho um mais fraco que o outro. Se eu tenho um braço mais fraco que uma perna, ela é desproporcionada. Ou uma perna mais fraca do que o braço, desproporcionada. E daí eu vou falar, se a perna tá mais fraca, predomínio crural. Braço mais fraco, predomínio braquial. Tá bom? E eu posso ter também uma tetraparesia ou uma tetraplegia. Ah, não entendi, Andréia. Bom, vamos lá que eu vou explicar. Tetra, os 4 membros. Por exemplo, um trauma raquimedular, região cervical. Eu vou ter os 4 membros com alteração de face, tá? E eu posso ter uma tetraparesia quando os 4 membros ainda têm algum grau de força, ou uma tetraplegia quando os 4 estão paralisados, tá? Deu para entender? E a diparesia ou a diplegia? Gente, isso acontece, por exemplo, em algumas doenças. Pensar em alguma. Esclerose múltipla. Posso ter um acometimento, um surto, eu tive um déficit nesse braço. E daí depois eu tive um outro surto, eu tenho um déficit na outra perna. Então eu tenho uma diparesia, eu tenho um braço de um lado, uma perna do outro, em tempos diferentes, enfim. Então pode acontecer, tá? O tônus muscular. Então agora a gente vai para o tônus. O tônus é como a musculatura está, tá bom? Então eu posso ter uma musculatura com tônus aumentado ou com tônus diminuído. Quando eu tenho ela aumentada, então a gente vai imaginar a doença desse paciente, tá? O que pode estar acontecendo? Já leva a várias hipóteses. Para eu examinar, para que eu possa examinar o tônus muscular, eu vou fazer a movimentação passiva desse membro. Então, como que eu pego? Eu pego o braço do paciente e vou fazer esse movimento, tá? Por quê? Fazendo esse movimento, eu vou sentir como é que tá, se tá difícil, se não tá, como é que tá. Na doença de Parkinson, por exemplo, quando eu faço esse movimento, a sensação que eu tenho é que o braço está indo desse jeito, que seria a roda denteada, como a uma alusão à bicicleta, tá? Então, o braço vai como se eu estivesse indo de soquinho, mas não é que ele vai. Quando você puxa, você não está vendo isso, mas você está sentindo isso. A hora que você vai fazer o exame neurológico, você sente como indo dessa maneira, tá? Isso é conhecido como uma hipertonia plástica da síndrome da doença de Parkinson, tá? Na síndrome piramidal, eu posso ter uma hipertonia espástica, tá? A espasticidade, ela está presente em várias doenças que levam ao acometimento do sistema piramidal. Muitos pacientes com esclerose múltipla, AVC, entre outras doenças, podem evoluir com espasticidade. Espasticidade dói muito, tem vários tratamentos. Isso a gente vai falando mais para frente, tá? No ambulatório, se a gente pegar algum, eu já vou falar para vocês um pouquinho sobre como que a gente trata,
evolução, e a gente tem que tratar porque isso melhora muito a qualidade de vida do paciente. No AVC, pela espasticidade, eu posso ter o sinal do canivete. Acredito que todos já tenham aqui examinado um paciente ou encontrado com algum paciente no seu dia a dia, enfim, que tenha tido um AVC e que tenha evoluído com um quadro de espasticidade. Muitas vezes o membro superior, eu não vou conseguir aqui simular o membro inferior, ele tá nessa posição, tá? E por que é chamado de sinal do canivete? Porque quando você vai tentar abrir, ele tá muito rígido, rígido, e você vai tentando, tentando. Daí, o que acontece? De repente, ele abre de uma vez, igual um canivete. Quem já teve aí a oportunidade de pegar um canivete na mão, sabe que às vezes é super difícil de abrir e de repente ele abre de uma vez, faz bom, abriu, tá? E pensando, né, fazendo também uma alusão ao canivete, também é chamado de sinal do canivete, tá? Mas eu quero que vocês lembrem muito da aumento do tônus e esse quadro de espasticidade. Bom, e lesões musculares ou do motoneurônio inferior, por exemplo, síndromes cerebelares também podem ocorrer, hipotonia. Então, sempre lembrar que nesses casos eu posso ter uma diminuição do tônus, tá? Então, tônus muscular ficou ok? Então, vamos agora para os reflexos, tá? Os reflexos, eles podem ser superficiais ou profundos. Superficiais. Então, gente, aqui várias dicas, tá? Primeira coisa, aluno meu, não erra isso. Sinal de Babinski é com I, tá? Então, sinal de Babinski é escrito com I, não é com Y, por favor. E mais uma coisa. O reflexo, ele não chama reflexo de Babinski. Então, eu espero que nas provas ninguém escreva Babinski positivo ou Babinski negativo, tá? Por favor. O reflexo cutâneo plantar, que é o nome do reflexo, então, cutâneo plantar, o outro é cutâneo abdominal, ele vai nos dizer se tem ou não uma lesão do trato córtico-espinhal, tá? Ou no bebezinho até 1 ano de idade, por causa das mielinizações, ele pode estar presente e não tem nenhum significado, tá bom? Então, e agora só uma curiosidade. Quando o Babinski passava visita, essa foi uma história que eu li, não sei se é real, mas eu li em algum artigo sobre história da neurologia, enfim, que Babinski estava passando visita na enfermaria, e naquela época eles estavam estudando, falando, enfim, sobre o ciclo circadiano, eles voltavam os pacientes de frente para a janela e não o contrário, não a cabeceira na janela com o pé para dentro do salão, era o contrário, o pé para a janela e a cabeceira voltada com o paciente olhando para a claridade. E Babinski passando visita, ele viu que alguns pacientes, quando as janelas estavam abertas, as cortinas estavam ali voando, os pacientes faziam uma abertura em leque do dedão do pé. Então, o hálux fazia abrir. Ele falou, mas por que alguns são em leque, abre, em extensão, e outros são em flexão? Daí, Babinski começou a estudar e percebeu que pacientes que tinham lesão do trato córtico-espinhal, eles acabavam fazendo essa extensão do hálux. E daí surgiu que o reflexo cutâneo plantar positivo era por alguma lesão do trato córtico-espinal e recebeu o nome de sinal de Babinski, tá?
Existem outros também, outros modos de conseguir esse, esse sinal, né? E esse sinal ganhou outros nomes, então existem outros testes para fazer. Depois, se vocês quiserem, eu faço com vocês em algum paciente e explico todos os outros que podem aí estar no lugar do Babinski. Os reflexos cutâneo abdominal é um outro, então a gente só tem dois superficiais, que é o cutâneo plantar e o segundo cutâneo abdominal, tá bom? O cutâneo abdominal, ele é muito fácil de conseguir. Imagina que quando a gente faz qualquer movimento no músculo, o músculo ele tem uma tendência a ter uma certa contração. Pouquinho, mas tem. E daí, quando eu tô aqui, ó, então eu divido aqui. Se eu tenho um paciente que tem uma lesão e eu passar uma ponta romba para cá, uma ponta romba para cá e uma ponta romba para cá, ele vai contrair e o umbigo vai ter uma tendência a deslocar um pouquinho mais para cá. Só que no paciente que teve uma lesão do trato córtico-espinhal, por exemplo, um paciente teve um AVC, quando eu fizer esse movimento, ele não vai ter a contratura da musculatura. Então, quando eu fizer todos esses movimentos pro lado de cá, ele não vai ter essa contratura. Mas do lado de cá também contrai um pouquinho. Então, você vê o umbigo indo para cá discretamente. Agora, no paciente normal, você passou, ele vai para o lado onde você está fazendo o estímulo. Não sei se ficou claro. Então, eu tenho dois lados do abdômen. Aqui está o umbigo. Se eu venho para o lado de cá e aqui está normal, isso daqui dá uma contraidinha. No que ele contrai, o umbigo vem discretamente para o lado de cá. No paciente que tem alguma lesão, lembrando que os dois lados contraem. Esse daqui contrai muito pouquinho, mas esse daqui contrai um pouquinho mais. Então, ele vem discretamente para cá. No outro, ele vai vir discretamente para cá, por quê? Esse daqui não tem nenhum tipo de movimento. Esse daqui, como tem um mini movimento, ele vai para o outro lado. Deu para entender? Se ficou difícil de entender, a gente faz presencialmente e tenta esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. E os reflexos profundos, que é o que todo mundo gosta. Deixa eu pegar meu martelo aqui. Enfim, a gente usa o martelo, são vários tipos de martelo. Esse daqui é o que eu mais gosto, que é o Queen Square, tá? E esse martelo é muito importante para a gente poder conseguir todos os reflexos profundos. Qual que é a força do martelo, Andréia? A gente vai martelar o paciente? Não, né? Já falei isso para vocês. É só força, olha, é bem só você deixa o martelo ir. Você solta o martelo e deixa ele ir. Então, a gente vai conseguir o reflexo dessa maneira, tá? Depois a gente treina bastante. Eu empresto meu martelo, a gente leva mais martelos, tá? E são vários os reflexos que a gente pode testar. E cada reflexo que a gente está testando, lembrando que a gente está vendo uma inervação diferente. Então, aquiliano, nervo tibial, de L5-S2, o patelar, o reflexo dos adutores da coxa, flexores dos dedos, estilo radial, biceptal, triceptal. E a gente pode ter também aí o sinal do Clonus na síndrome piramidal, tá? Se eu achar algum filminho, eu mando para vocês. O reflexo biceptal aqui, mostrando para vocês, olha, apoiou o membro superior do paciente no braço do examinador, tá? E com o outro ele tá vindo com um martelo bem parecido com o meu, tá? Esse aqui eu acho que eu não lembro qual que é esse. É Babinski. Eu vou ver, depois eu conto para vocês, que não parece ser o Queen Square. O triceptal, então, treinando aqui, olha, também no membro superior a gente pega no braço do examinador, apoia o membro superior do paciente e assim fica mais fácil da gente conseguir o reflexo.
O reflexo flexor dos dedos, tá? O estilo radial, testando o nervo radial aqui embaixo. Adutores da coxa, adoro isso daqui, mostrar para vocês. O patelar, que todo mundo tá cansado de ver em filme, enfim, no dia a dia do nosso ambulatório. E aqui o aquileu, esse daqui é o jeito como eu examino geralmente, mas quando a gente não consegue dessa forma, a gente pode colocar o paciente numa cadeira e testar, é um jeito bem clássico de testar e muito lindo. E os reflexos, eles vão ter uma graduação. Então, para eu saber se eles estão normais, se eles estão aumentados, muito aumentados, diminuídos ou abolidos. Eu gosto muito quando o prontuário ele é de escrever, ele manual, não sei. Quando não é no computador, eu gosto muito de desenhar o meu paciente. Gente, desenhar nessa telinha aqui é meio complexo. E eu sempre coloco. Então, 2 é o normal. Então, vocês vão ver muitas vezes no prontuário que eu coloquei aqui, tentando mostrar, por exemplo, num paciente normal, que ele tá normal. E aqui eu só coloco que eu testei o reflexo cutâneo plantar e ele estava em flexão. Quando está em extensão, eu faço uma flechinha para cima, tá? Mostrando que tem uma provável síndrome piramidal, tá bom? E aqui, só corrigindo, gente, o normal é 2, tá? Diminuído 1, abolido 0, aumentado vivo 3 e exaltado 4, tá? Sempre tomar cuidado, o paciente pode ter o reflexo. Então, nunca fique do lado, na frente do, quando você vai fazer o patelar, o paciente pode chutar. Então, sempre tomar cuidado. Isso eu vou falar bastante com vocês, tá bom? Aqui mostrando a diferença do neurônio motor superior e neurônio motor inferior. Lembrando que o neurônio motor, ele sai lá do cérebro, a gente vai ver na aula de anatomia, do cérebro vem, e depois lá da medula sai o neurônio motor inferior e vai para a região periférica. Enfim, e a gente vai ter um quadro diferente entre o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior. Uma das diferenças, quando eu tenho uma lesão do neurônio motor superior, eu tenho o sinal de Babinski. Então, o cutâneo plantar está em extensão, tá bom? O reflexo cutâneo abdominal está ausente. A gente vai ter uma fraqueza, os reflexos, eles vão estar, os reflexos profundos, eles vão estar vivos ou aumentados, hiperativos. Lembrando que quando eu tenho neurônio motor inferior, os reflexos profundos estão diminuídos, tá? Tem uma doença, André, que eu posso ter lesão do neurônio motor superior e do neurônio motor inferior? Tem. Esclerose lateral amiotrófica. São dos dois, tá? Tem tanto sintomas do neurônio motor superior quanto sintomas do neurônio motor inferior. Isso é um assunto para uma próxima aula. Eu explico tudo direitinho para vocês. Então, aqui mostrando o neurônio motor inferior, lembrando que o reflexo cutâneo plantar, ele pode estar em flexão ou abolido. O cutâneo abdominal pode estar presente ou ausente, dependendo do quadro do paciente. Ele vai ter muita fraqueza. E passamos agora para sensibilidade. Então, lembrando que a gente já viu o estado mental dos pacientes, a motricidade. Na motricidade, a gente já viu força, como examinar a força, o tônus muscular, os reflexos, que a gente aprendeu que existem os reflexos profundos e os superficiais. Já aprendemos que Babinski é com I e não com Y. E que não existe reflexo de Babinski, que sim existe reflexo cutâneo plantar e reflexo cutâneo abdominal, ok?
E agora vamos para a sensibilidade. E na sensibilidade, nós também temos a sensibilidade superficial e a sensibilidade profunda. Na sensibilidade superficial, a gente vai avaliar o quê? A tátil com algodão, seco, gás e o pincel. Alguns martelos têm um pincelzinho atrás, então a gente pode avaliar com o pincel. Dolorosa, gente, por favor, ninguém vai sair furando o paciente, tá? Então, geralmente a gente usa uma ponta romba, ó, atrás do meu martelo, a gente tira essa capinha e tem essa pontinha romba, que a gente pode fazer todos os testes, ver se ele tá sentindo, tá? A térmica com tubo de água quente e fria. Geralmente a gente, por exemplo, no PS ou às vezes é um pouco mais complicado, mas a gente pode até usar também o álcool, enfim, e verificar se o paciente está sentindo. Mas é sempre bom seguir e fazer com quente, com frio. Muitas vezes o paciente chega comentando já, tá? Fala, olha, doutora, eu tomo banho quente e não sinto. E por que é tão importante a gente saber analisar a sensibilidade superficial? O que que a gente tem aqui no nosso país que é tão importante a gente ter esse exame neurológico aqui na cabecinha para não esquecer? Nós temos uma doença que se chama hanseníase. E mais para frente, se vocês quiserem, eu posso falar sobre a neuropatia da hanseníase e até sobre a hanseníase também, porque é um assunto que é extremamente interessante e encontra-se muito em nosso país e é muito importante. Tem tratamento e a gente tem que saber identificar para poder orientar esse paciente a tratar, enfim. E o tratamento é todo fornecido pelo SUS. Então, sempre a gente tem a obrigação de, pelo menos, levantar a hipótese para encaminhar para o especialista, enfim, dar os caminhos todos para o paciente para que ele possa fazer o diagnóstico direitinho e tratamento. Se for fechar o diagnóstico, fazer o tratamento. A sensibilidade profunda. Bom, a sensibilidade profunda, gente, é muito interessante de testar. Quando eu falo que neurologia, assim, você vai entendendo e é muito intuitivo, é muito por causa desses exames que a gente faz, enfim, você já vai montando uma linha de raciocínio que é muito interessante. Deixa eu pegar aqui. Então, palestesia, a gente vai testar a sensação vibratória desse paciente com diapasão nas eminências ósseas. Lembra dos maléolos nos membros inferiores? Então, a gente pega as eminências ósseas e meu diapasão vem com esse negocinho, mas quando não vem com isso, a gente dá um pum e coloca nas eminências ósseas do paciente para saber se ele sente a vibração, tá? Então, isso aqui é um diapasão, tá? E a gente usa para testar palestesia. E a artrestesia? A artrestesia é propriocepção ou sensibilidade cinético-postural. Então, o que eu quero falar com isso? É a postura da articulação, coordenação e marcha. Então, assim, a gente vai ver como que tá aquela articulação, se o paciente consegue entender ela no espaço. Então, muitas vezes eu pego, por exemplo, o hálux, então, o dedão do pé. Imaginando, tá, gente? Eu sei que é o dedão da minha mão, mas eu pego o dedão como se fosse do pé, tá? Então, não tem como eu ficar aqui fazendo manobras. E eu vou pegar o paciente e falo para ele, falo, olha, feche os olhos, por favor. Ensino para ele, coloco para cima, falo, ó, aqui tá para cima, aqui tá neutro e aqui tá para baixo, tá? Bom, me fale agora, como é que está o seu dedão? Ele fala, doutora, tá para cima. Ah, ok.
Tá neutro, tá para baixo, ok. Sensibilidade, tá ok. Eu testo e testo várias vezes testando. Agora, o paciente começa a errar muito, eu sei que tem alguma alteração das vias da sensibilidade, tá? Na anatomia a gente vai estudar e lembrando, na medula, de uma forma bem simples, tá? Existem vários tratos, enfim, a gente vai ver tudo direitinho, tá? Na hora certa, vocês já devem ter visto num primeiro momento da universidade, mas a gente vai ver, se vocês quiserem, a gente vê trato por trato, mas aqui eu vou fazer um resumão, assim, bem básico, tá? E depois a gente vê todas as vias na medula, todos os tratos, tudo direitinho. Dividindo, opa, ficou muito ruim, peraí. Ah, não consegui apagar, peraí. É, não consigo apagar, gente. Faz de conta que tá meio a meio, tá? Na frente da medula, parte motora. Atrás, sensibilidade. Lá, André, eu vou confundir. Tem 50% de chance de acertar e de errar. Não, gente, lembra, o motor do carro fica onde? Na frente. Então, nunca mais vai esquecer. Motora na medula, na frente, sensibilidade atrás. Então, lembra do seu motor do seu carro. Ah, André, o motor do meu carro não fica na frente. Ai, meu Deus, pense no carro do seu vizinho. Tá bom? Facilita. E fica mais fácil de você lembrar. E depois a gente vê todos os tratos, tudo direitinho. Combinado? Ó, neurologia é fácil. Bom, e lesão dos nervos periféricos? Lá na anatomia a gente vai ver que a gente tem o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, tá? Sistema nervoso central, o que que é? Cérebro, medula, periférico, tudo que vem para a periferia. Quando eu tenho lesão periférica, a gente está na sensibilidade, hein? Não se esqueçam disso, tá? A gente já viu toda a parte de motricidade, agora a gente está na sensibilidade, vendo nervos periféricos. Ou nervos cranianos, a gente pode ter neuropatias e polineuropatias. No nosso país, o que é muito comum em polineuropatia, que altera muito a sensibilidade dos membros inferiores? Diabetes mellitus, tá? Principalmente descompensada, porque nossos pacientes às vezes gostam de um docinho, nem sempre, apesar da medicação ser fornecida pelo SUS, nem sempre fazem um controle muito rigoroso e nem sempre usam a medicação. Então a gente sempre tem que lembrar desses pacientinhos que às vezes não aderem ao tratamento como deveriam. E eu posso ter também radiculopatias, tá? Lembrando, muitos pacientes têm quadros degenerativos da coluna vertebral e ocorrem lesões nos discos, herniações, protrusões, abaulamentos, rotura, então assim, uma herniação, uma extrusão, enfim. E essa lesão pode levar a uma radiculopatia com alteração da sensibilidade. Quando a gente pensa na parte central, então a gente viu na periférica, polineuropatias pelo diabetes mellitus, radiculopatias, às vezes por quadros degenerativos na coluna, mas agora pensando no central, na sensibilidade do sistema nervoso central. Eu não falei que era medula? Se eu tiver um trauma raquimedular, paciente que saiu às 5 horas da tarde, estava chovendo muito, ele estava de moto, teve um acidente moto versus carro com trauma raquimedular, chegou com uma alteração da sensibilidade, nível sensitivo em T4 e assim por diante. A gente está com uma lesão central. Lesão de tronco, lesão sensitiva alterna, lesão de tálamo, gente, tálamo, parte sensitiva, é, nossa, é muito desafiadora. Às vezes o paciente tem dores assim, alodíneas, dores muito importantes, e o tratamento, até fazer o ajuste medicamentoso com anticonvulsivantes, antidepressivos, tricíclicos para controle da dor, é complicado. Então, é bem
desafiador. E no córtex eu posso ter uma agrafestesia ou então uma negligência se eu tiver um AVC nessa região de sensibilidade, tá bom? O agora acabando sensibilidade, vamos para o equilíbrio e coordenação. O equilíbrio, ele pode ser estático ou dinâmico. Estático a gente vai avaliar pacientinho parado, com os pés juntos e paralelos, leves empurrões, braços esticados e com o paciente com os olhos fechados, tá? Lembrando que os olhos, a visão nos ajuda na coordenação e no equilíbrio. Quando a gente tira a visão, se o paciente já tem um déficit, alguma alteração do equilíbrio, ele vai demonstrar de uma forma muito mais exacerbada, tá? Então, a gente precisa ficar bem atento com isso e entender que quando a gente pede, a gente acaba sensibilizando o nosso exame neurológico, tá? Quando eu quero ver a questão do equilíbrio, por exemplo, um paciente com Parkinson, que tem uma instabilidade postural muito importante, eu peço para ele ficar com os pezinhos juntos e puxo o paciente, dou um empurrãozinho assim, puxo o paciente na hora, instabiliza e vai para trás. O paciente tem uma alteração do equilíbrio, você deu uma puxadinha também, ele começa, ou ele cai, ou ele desequilibra, ele abre as pernas para tentar aumentar a base e tentar segurar, tenta levantar os braços, enfim. E sempre que você fizer essa manobra, esteja pronto para segurar o seu paciente, tá? E tenha certeza que você vai conseguir, porque senão cai o paciente e você. Então, sempre ficar atento a essa dica. O equilíbrio dinâmico. Bom, marcha com os olhos abertos e fechados e caminhar encostando o hálux no calcanhar. Isso é muito difícil, que a gente vê até em filmes, sabe? De policiais que pedem, olha, ande pé, tal. É para ver o equilíbrio, para ver se não teve nenhum comprometimento. Quando a gente tem uma falha da coordenação, quando a gente tem uma alteração cerebelar, a gente tem uma falha da coordenação muscular, se traduz na irregularidade ou incapacidade de realização correta e síncrona de um movimento. Então, o paciente que ele fica bem atáxico, ele fica descoordenado, ele fica. Eu tinha um paciente que ele tinha uma alteração cerebelar para uma doença específica, depois eu passo para vocês direitinho, a gente vai vendo aos poucos, se vocês quiserem, eu vou gravando, tá? Sobre doenças especificamente. E esse paciente, uma das queixas dele, ele trabalhava numa usina aqui da Baixada, e ele falava uma pessoa extremamente nunca bebeu, enfim. E ele chegava para mim e falava, Andréia, você não tá entendendo. As pessoas acham que eu chego bêbada no trabalho por causa da minha coordenação. Ele era atáxico e as pessoas acreditavam que aquela marcha estava, de certa forma, como se ele tivesse feito uso de bebida alcoólica. As ataxias podem ser cerebelares ou não cerebelares, quando eu tenho uma alteração sensitiva central, periférica, frontal e vestibular. Lembrando, gente, para a gente ser coordenado, a gente precisa da visão, do vestíbulo e do cerebelo, entre outras conexões cerebrais que a gente faz, mas principalmente. Então, se eu tenho uma alteração de um ou outro, ou região frontal, posso ter essa ataxia, tá? Fechando os olhos, eu tiro a visão e o restante acaba aparecendo bastante. As marchas, eu vou ver se eu encontro algum filminho, porque aqui eu não consegui filmar para vocês, simulando uma marcha, por exemplo, em bloco do paciente com Parkinson. Então, aquele paciente que ele anda em bloco mesmo, ele altera a posição do tronco, então o tronco fica um pouquinho mais para frente, os passinhos bem curtinhos, perde o movimento pendular do braço, lembrando que a gente tem um movimento pendular do braço, ele perde esse movimento, tá? A marcha
ebriosa, ataxia cerebelar, marcha talonante da ataxia sensitiva. Então, por exemplo, paciente com sífilis terciária, tem uma lesão lá da parte posterior da medula, lembra da sensitiva? O paciente ele não tem um feedback. Então, ele tem que, ó, talonante, para poder sentir essa marcha. Marcha em estrela da ataxia vestibular. Então, muitas vezes, a gente sempre tem alguém na família que fala: ah, eu tô com labirintite, vai para cá, vai para lá, corrige, faz uma. Desvia a rota, ele tem que vir aqui, mas ele vai, ele marca lá e vai aqui. Daí ele fala: nossa, não é lá que eu tenho que ir. Daí ele vai para cá, daí ele vai para cá, ele vai até ele conseguir chegar. Então, ele vai corrigindo e a USP, se não me engano, teve uma aula num congresso que eu fui e eles colocaram para a gente ver. Então, o paciente que estava com essa marcha em estrela, colocaram numa sala que era filmada, e daí o paciente ele tinha que acertar um alvo e ele foi montando uma marcha e formou direitinho uma estrela dentro da sala. Marcha pequenos passos da ataxia frontal, marcha escavante, tá? Do déficit de flexão dorsal do pé. Quando eu trabalhava em São José do Rio Preto, eu peguei alguns casos de caminhoneiros que às vezes dormiam na boleia do caminhão e acordavam com esse pé caído por lesão do nervo fibular. E com fisioterapia depois retornava, né? Mas eu peguei não só um caso, peguei mais de um. Marcha ceifante daquele paciente que teve o AVC. Eu vou tentar encontrar algum vídeo no YouTube para mostrar para vocês um pouquinho sobre, tá? As manobras de coordenação motor, então, índex, nariz, tá? Índex, nariz, índex, então, índex, nariz. E se eu quiser, tô em dúvida, pedir para fazer índex, nariz. E o paciente fez, só que eu ainda tô numa dúvida, que eu falei, ah, será que tem déficit desse lado? Então, eu falo para o paciente, olha, esse é o meu dedo, você vai colocar no nariz, no meu dedo, e vai. Então, índex, nariz, índex, índex, nariz, índex, tá? E a prova do calcanhar, joelho. Então, o paciente vai escorregar o pé do calcanhar até, pensando, tá, gente? Novamente, então, finge que aqui é meu membro inferior, tá? Pé. Então, ele vai pegar o calcanhar, ó, sai do calcanhar, vai até o joelho e calcanhar, tá bom? Diadoxinesia, movimentos alternos, olha. Palma da mão para baixo, palma da mão para cima, palma da mão para baixo, palma da mão para cima, e assim a gente vai nos movimentos alternos, tá? Se o paciente tem alguma alteração para fazer isso rapidinho, geralmente eu peço para ele fazer dessa maneira, ó, palma da mão para baixo. Se ele tem alguma alteração, eu falo que ele tem uma disdiadococinesia, tá bom? Aqui mostrando diagnósticos diferenciais das ataxias, a gente vai ver depois em cada patologia estudada. Sinais de irritação meninge e radicular, então a gente tem sinal de Brudzinski, flexão passiva do pescoço, e o paciente, se tiver uma inflamação dessas meninges, ele vai fazer o quê? Encurtar aqui os membros inferiores. Kernig, você vai levar um membro para cima. Então, aqui, olhando o examinador, tá elevando a perninha do paciente, ele vai tentar deixar essa perninha retinha, tá? Então, ó, o paciente em decúbito dorsal, com as coxas semifletidas, o examinador tem que estender a perna do paciente. Esse paciente sente dor porque, puxa, imagina você tá com toda aquela região ali, está com uma meningite, então tem uma inflamação nas meninges. De repente, ele puxa, isso dá muita dor. O que que o paciente vai fazer? Vai tentar encolher de alguma forma, de algum jeito, ele não vai conseguir, tá? Sinal de Lazegue. O sinal de Lazegue a gente faz o teste, né? A gente faz bastante quando o paciente chega com lombocetalgia, porque houve uma rotura de algum disco, tem uma compressão ali muito
dolorosa quando você eleva o membro inferior do paciente 30 graus, o paciente grita de dor, tá? Então, o sinal de Laseg é a dor lombar irradiada para a região posterior do membro inferior, quando este é elevado passivamente pelo examinador, que com a outra mão impede a flexão do joelho, que a tendência é sempre diminuir ali aquela extensão ali do membro. E agora estamos caminhando para a última etapa do nosso exame. Então, nós já vimos quase tudo, vamos ver os nervos cranianos, tá? E são só 12. Então, tranquilo, 12 para gente saber. E neurologia é o quê? Muito tranquilo, muito fácil. E a gente vai aprender aí um pouquinho sobre, tá? A gente tem o primeiro nervo. Então, ai, André, eu nunca sei quem que é o primeiro, quem que é o segundo. A gente, vamos lá. Primeiro, quantos narizes a gente tem? Um. Quantos olhos a gente tem? Dois. Então, olfatório, óptico, e depois é bem tranquilo, eu já passo tudo para vocês. Então, primeiro, olfatório, segundo, óptico. Esses dois não saem do tronco encefálico. O restante sai todo do tronco encefálico, tá? Bom, o terceiro, o quarto e o sexto estão relacionados à motricidade ocular. Então, o óculo motor, o troclear e o abducente vão fazer a motricidade ocular, tá? O trigêmeo, ele é muito encontrado nas neuralgias do trigêmeo dentro do PS. Então, quem às vezes me pergunta, por que eu tenho que estudar? Porque sim, você precisa saber. Quero que chegar uma neuralgia do trigêmeo, você precisa saber, você precisa lembrar onde que tá, como é que faz, como é que você vai tratar, tá bom? Então, o quinto é o trigêmeo. O sétimo, lembrando que a gente já viu 3, o 4, o 6, dentro da motricidade ocular, e eu já vou estar todas as dicas para vocês. O sétimo é o facial. No facial, eu vou explicar para vocês sobre as paralisias faciais, a diferença de uma paralisia facial periférica e a diferença de uma paralisia facial central. Tá bom? Combinado? O oitavo, vestíbulo coclear. O nono, o 11º, o 12º, eu já falei para vocês, que são meus amores, porque eu fiz meu mestrado, meu doutorado relacionado a eles, tá? Então, eles me ajudaram bastante. O vago também. E eles estão relacionados à deglutição, fala, e como meu mestrado e meu doutorado foram relacionados a isso, então eles estiveram bem presentes. E o acessório eu brinco que é o nervo do adolescente, que é aquele que ajuda a fazer isso daqui, do tô nem aí, tá bom? Então vamos um por um. Nervo olfatório, ele faz a olfação, você vai sentir o cheiro por ele. Foi muito falado na época da pandemia, por causa das anosmias dos pacientes, alguns relatos de cacosmia, então um cheiro ruim. Mas o que todos começaram a falar foi sobre a anosmia. Muitos pacientes, o único sintoma foi anosmia, tá? E ageusia, que a gente já vai ver também. Bom, então, aqui está o bulbo olfatório, ele sai daqui, já vai direto para dentro do cérebro, tá? Era uma via de passagem ali durante a pandemia. O nervo óptico, tá? Ele é sensorial só, não tem nenhuma via motora no nervo óptico, a gente já vai estudar. E aqui é bem bonitão. Toda a ressonância eu vou mostrar para vocês porque eu adoro. Acho lindo ver. E a gente vai estudá-lo através da acuidade visual. André, mas eu preciso mandar para o oftalmo? Dá para a gente fazer o teste. Por confrontação. Então, eu ponho o paciente na minha frente, eu tampo de um lado, o paciente do outro lado tampa do mesmo lado,
E considerando que o meu campo visual está ok, tá? Porque se estiver alterado também não vai ter como examinar. Eu vou falando paciente. Então, tá aqui, eu falo. Desculpa, gente. Tá aqui, eu falo. O senhor enxerga desse lado de cá? Daí ele vai falar, enxergo, e aqui? Enxergo, e aqui? Enxergo. Então, eu vou fazendo quadrante, tá? Do lado que tá, lógico, sem tampar, porque eu tava fazendo errado aqui. Para saber se o campo visual do paciente está ok. Lógico que o melhor, quando o oftalmologista nos passa todo a campimetria, tudo direitinho, a gente tem um exame ali para dar uma olhadinha. O campo visual, então, já está avaliado. A acuidade visual, muitas vezes o oftalmologista manda para a gente. Então, acredito que vocês já devam ter visto na oftalmologia, normal 20/20, e o paciente vai tendo, pode ter algumas alterações, tá? Deixa eu ver se eu pego aqui. Bom, meu oftalmoscópio não está aqui, queria mostrar para vocês, mas mostrarei pessoalmente, tá? Para a gente fazer o fundo de olho. E o fundo de olho, aqui, essas duas fotos que eu coloquei, quer dizer, dessa aula, né? É, eles não foram obtidos pelo oftalmoscópio de um neurologista, porque a gente vai vendo bem pouquinho, a gente vai pegando e seguindo. Então, você vai ver aqui, a hora que você enxergar, você vai enxergar aqui. Daí você vai falar, nossa, tá aqui, então eu vou seguir, que eu vou chegar para ver se tem, ó. Vou seguindo. Ah, cheguei, olha que lindo! Daí eu vejo aqui. Esse daqui é uma alteração. Nós já tivemos um paciente com papiledema no ambulatório. O paciente chegou encaminhado, e em seguida já encaminhamos o paciente para internação, tá? E esse papiledema secundário a alguma alteração, então na paciente jovem, eu fiz a hipótese de um pseudotumor encefálico, encaminhei para fazer investigação com ressonância, de ressonância, para descartar a possibilidade de uma trombose, enfim. Isso é assunto para outra aula, mas o que eu queria mostrar para vocês é que o papiledema é esse daqui, aqui é o normal, tá? Então, a gente está avaliando o segundo nervo, tá? E agora, motricidade ocular. Vamos pegar muito no pé de vocês sobre motricidade ocular, tá? O óculo motor, ele vai inervar o reto medial, o reto superior, o reto inferior e o oblíquo inferior. Deixa eu ver se dá para ver todos aqui. Acho que dá. Tá. E eu tenho uma. Eu tenho não, né? Essa regrinha já existia, mas eu vou passar para vocês. Vamos lá comigo, hein? Ai, André, que chata, você fica falando isso sempre. Vou falar um monte até vocês deixarem isso lá dentro e nunca mais esquecer. E daqui a 6 anos, quando vocês forem prestar a prova de residência e cair, vocês vão lembrar, tá bom? Ah, eu lembro daquela professora que não parava de falar. Ah, então, acertei só por causa dela. Os quatro rela seis. Todo mundo repetindo. Os quatro rela seis. Olha, o terceiro não tá aí. Então, o terceiro ele leva tudo isso daqui. Vamos lá que tem uma figurinha para ajudar a gente. Lembrando, vamos lá de novo. Os quatro rela seis. O que significa os? Ó, vem aqui. Oblíquo superior, tá? Então, lembrando, ó, aquele músculo, ó, como neurologia é fácil. Aquele músculo que é reto, que vai para cima, como que chama? Tá aqui, ó. Reto superior. Aquele músculo que é oblíquo e tá lá em cima, como é que ele chama? Oblíquo superior, tá aqui. Aquele músculo que é reto e vai para lateral, como que ele chama? Reto lateral. Ó.
Aquele músculo que é reto e que vai para a região medial, como é que ele chama? Reto medial. Aquele músculo que é reto, que vai para a região inferior, reto inferior, tá? Então, os 4 do oblíquo superior. Rela 6 do reto lateral, tá? Nunca mais vou esquecer, né? Se eu falar, o reto medial é inervado pelo, você já sabe, terceiro. Por quê? Tá na regrinha? Os 4 rela 6? Não. Então, terceiro. O reto superior, terceiro. Reto inferior, terceiro. Oblíquo inferior, terceiro. Oblíquo superior, quarto. Reto lateral, sexto. Nunca mais ninguém vai esquecer. Tenho certeza. Pode passar quantos anos forem. Todo mundo vai lembrar. E quando eu tenho uma lesão do óculo motor, gente, isso é muito importante e chega no pronto atendimento. Não esqueçam. Tem um paciente com uma pálpebra caída, uma midríase. O que que eu vou pensar? Que eu tenho uma lesão do óculo motor. Provavelmente por um aneurisma. O aneurisma tá ali, ó, comprimindo o nervo, tá? E eu vou ter um estrabismo divergente, porque daquele lado o olho não mexe. Ele não vai para cima, não vai para baixo, tá? Lembra que o terceiro ele inerva quase todos os músculos da motricidade, menos os 4 rela 6. Então, eu vou ter um estrabismo divergente. A pálpebra também pelo terceiro, então eu não vou conseguir elevar a pálpebra, tá? Então, eu vou ter, desculpa, eu não vou conseguir elevar o olho, baixar o olho, por causa de todos os músculos vão estar afetados. E eu vou ter uma pitose palpebral, então eu não consigo levantar a pálpebra, porque é o terceiro que faz isso também. E eu vou ter uma midríase fixa, uma anisocoria, porque o terceiro também, essa região externa do terceiro, ela também está relacionada à pupila. Então, isso daqui cai e vai cair na prova. Pronto. Cai e vai cair na prova. Combinado? O oblíquo superior, então, tá? Pelo troclear, os 4 da nossa regrinha, ninguém nunca mais vai esquecer. O trigêmeo, que está aí no meio do caminho da nossa motricidade, que é o quinto, o próximo nervo da motricidade é o sexto. Ele tem os ramos oftálmico, maxilar e mandibular, lembrando. O paciente que chega, ele chega com muita dor, muita dor. Tem paciente que arranca os dentes por dor. E é complicadinho, assim, de manejar, às vezes, esse quadro álgico. Depois eu dou todas as dicas para vocês com os tratamentos que a gente faz, anticonvulsivante, antidepressivo tricíclico, enfim. Oriento tudo direitinho, tá bom? A sensibilidade da face, dos olhos, da língua, da orofaringe, e ele tem um ramo motor da mandíbula. O reto lateral, voltando para a motricidade ocular, né? Rela 6, que é o obtucente. O reto lateral vai fazer você olhar para o ladinho. Agora a gente vai para o sétimo, facial, tá? O facial, ele faz a motricidade da face. Ele dá a sensibilidade gustativa dos 2/3 anteriores da língua, o nervo intermédio, e faz a inervação parasimpática das glândulas lacrimais, salivares e mandibulares do nervo intermédio. A gente pode ter uma paralisia facial central ou uma paralisia facial periférica. Se eu tenho uma lesão do nervo periférico, do sétimo nervo de um lado ou do outro, eu vou ter uma paralisia completa da face. Toda a face vai estar fraca. Na paralisia facial central, no AVC, só o quadrante inferior da face, tá? Olha a testa do paciente, tá normal. Por quê? A testa, eu vou explicar para vocês, ela é inervada pelos dois lados do cérebro, tá? Então, eu tenho inervação vindo dos dois lados ali e
ela vai cruzar. Se eu cortar, se tiver um AVC de um lado, eu não prejudico a inervação que está vindo do outro lado, tá bom? Mas agora eu quero que vocês saibam a diferença. Periférica, face completa, AVC, só o quadrante inferior. Vestíbulo coclear, o oitavo. Ele vai ser responsável pelo equilíbrio, audição e a lesão pode causar nistagmo. Vocês sabem o que é nistagmo, gente? É aquela batidinha que o olho dá. Então, muitas vezes vocês vão pegar no PS o olho batendo. Depois eu vejo se eu também encontrar um filminho no YouTube falando sobre nistagmo, eu mando para vocês, tá bom? E o reflexo vestíbulo coclear eu vou explicar para vocês na aula de coma, tá? Vou ver se eu gravo uma aulinha de coma para vocês. E coma e morte encefálica, tá? E agora a gente vai para o glossofaríngeo, nono. Quando a gente tem uma lesão do glossofaríngeo, eu vou ter perda da gustação do terço posterior da língua. O reflexo palatino vai estar alterado, o sinal da cortina. Então, a hora que eu encosto o palitinho lá no palato, a gente tem a tendência de ter aquele movimento como se fosse sinal da cortina. E o reflexo faríngeo, que é o nauseoso, né? Que é o da deglutição. Então, a hora que você coloca o palitinho lá atrás, acho que todo mundo já teve essa experiência no pediatra, tem aquele reflexo nauseoso, tá? O nervo vago, a gente vai ter desartrite e disfonia. Muitas vezes, vários cirurgiões, principalmente de cabeça e pescoço, têm muito receio de uma lesão de alguma ramificação do vago, tá? E acabo fazendo sempre monitorização dos nervos durante a cirurgia para que não corra esse risco. Se a gente tiver uma lesão, a gente pode ter uma disfagia alta e regurgitação. O acessório, lembrando que eu já falei para vocês, 11º, o nervo do adolescente, que faz tô nem aí, vai ter lesão do esternocleidomastoide e trapézio, movimentos do pescoço e ombros. Hipoglosso, os músculos da língua, tá? Lembrando, língua dentro da boca, ela desvia para o lado são, língua fora da boca, para o lado comprometido. André, não entendi nada. Eu vou explicar. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aqui, tá? Não vou ficar mostrando minha língua aqui na... Então, a língua, tá? Dentro da boca, ela tá lá quietinha. Então, eu tenho um lado que tá mais fraco. E o outro que tá forte. Dentro da boca, se eu fizer qualquer contração, qual lado contrai? O lado forte. Então, ele puxa o lado fraco. Se eu contrair aqui, ó, o lado fraco vai puxar para cá, porque eu tô contraindo, eu tô puxando o lado que não tá contraindo nada. Então, ela desvia para o lado são. Quando eu boto a língua para fora, o lado bom, ele vai de uma vez. Então, ele vai com mais força do que o lado fraco. No que ele vai, o lado fraco, ó, tá, tem um delay aqui. Então, imagina que isso daqui é uma língua. Esse lado daqui tá fraco. Esse daqui vai e ele vai empurrando, então ele vai para o lado fraco. Deu para entender? Ele tá forte, ele tá indo, esse daqui tem um delay, porque ele tá muito fraquinho, ele tá sendo empurrado. No que ele vai sendo empurrado, ele vai empurrando para o lado que tá comprometido. Deu para entender? Qualquer coisa me fala que a gente faz de novo. Bom, isso era o que eu ia gravar para vocês. Tendo qualquer dúvida, é só me mandar. Querendo conversar, a gente faz. Querendo fazer nos alunos, a gente pega os amigos que queiram fazer, os pares. E a gente testa tudo de novo para que vocês possam ver outras vezes na prática. O importante é que vocês saiam com todos esses conceitos. Combinado? Bom, beijos e por essa aula é só.